Lean Summit 2025. E eu queria fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Como é que você pensa? Porque a gente tem um pensamento tradicional e a gente tem um pensamento Lean. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui o Flávio Picchi, que é Senior Advisor do Lean Institute Brasil, foi presidente do Lean Institute Brasil por muito tempo, está lançando um livro cujo título é justamente O Poder do Pensamento Lean. Textos ágeis extraídos da coluna Enxuga Aí da Época Negócios, como desenvolver solucionadores de problemas que melhoram processos e superam metas. Picchi, obrigado pela entrevista, parabéns pelo livro. E eu queria te perguntar, quais os diferenciais que essa obra traz com relação a outros livros recentes sobre gestão Lean? Opa, muito obrigado aí pelo convite, prazer estar participando. Bom, é um livro sobre a filosofia Lean e o que ela traz de diferente em termos do pensamento sobre gestão. E tem vários livros, acho que falam sobre isso, né? Ele tem um diferencial que ele está escrito numa linguagem bastante acessível, diria até gostosa de ler, porque ele exatamente é uma coletânea de colunas que foram publicadas no site da Época Negócios, nessa parceria que o Instituto tem com a Época Negócios, né? Então, sendo colunas, elas têm começo, meio e fim. Então, são textos de 2 páginas e meia, que trazem um recado. Mas ele não é uma simples coletânea de coisas aleatórias. Ao pegar essas 169 colunas que eu tinha escrito durante 7 anos, eu percebi que dava para agrupá-las em assuntos. Então, elas estão agrupadas em capítulos que falam de assuntos importantes, cultura, pessoas, tudo que implica de diferente no pensamento Lean, que a gente pode abordar depois. Então, você tem 2 formas de ler o livro. Como um livro tradicional, seguindo os capítulos, você vai ter uma visão bastante abrangente do que é o pensamento Lean, o que ele traz de novidade ou de diferente em relação a pensamentos tradicionais de gestão. E você pode também folhear e escolher algumas colunas de seu interesse, de assuntos que tenha mais aplicação no seu momento. Ou seja, você produziu colunas, né, na Época Negócios por 7 anos. Foram no total 160... 69. Eu selecionei 58 para fazer parte do livro. E você selecionou 58. Ou seja, a pessoa tem a oportunidade aqui de ler um conhecimento de 7 anos. Sem dúvida. Num único local, digamos, num único livro. E eu selecionei aquelas que são mais permanentes, né? Lógico que tinha algumas colunas que tratavam de coisas muito do momento, né? Você, inclusive, tem uma participação muito grande, né? Como assessor de imprensa do Instituto, e a gente sempre discutia as pautas, pegava os assuntos mais prementes, mas sempre fazendo um gancho de coisas do momento com a filosofia Lean, né? E trazendo sempre um pensamento profundo do que é o Lean, né? Então, as mais gostosas que para mim foi um prazer escrever são aquelas, por exemplo, da minha experiência como cliente, onde às vezes eu via uma coisa que não me atendia como cliente e eu trazia a discussão, como que o conceito Lean pode mudar isso nas empresas. Então, cada coluna traz um aprendizado que, inclusive, eu resumi em boxes, né, ao final de cada coluna, e tem também uma introdução de cada capítulo, que é um texto inédito, né, em cada um dos 9 capítulos. E nesses 7 anos, eu me lembro, né, porque eu era, inclusive, leitor da coluna, você escreveu sobre o Oscar, né, aquela famosa falha do Oscar, o vencedor é... Né? E como que isso reflete um processo de gestão ruim. Você escreveu sobre álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Não é? E tudo com uma visão de gestão Lean. Né? Sem dúvida. Então, tem algumas colunas cujo gancho é uma coisa do dia a dia, né? Como você falou. Então, por exemplo, na falha do Oscar, acho que todo mundo lembra, né? O envelope trocado, a gente tem um conceito do Lean que é o Pokayoke, que é o dispositivo à prova de erro. Né? E aí eu aproveitei esse gancho para escrever. Tem algumas outras colunas que não tem um gancho assim de algo do dia a dia tão forte, mas traz reflexões importantes, né? Então, por exemplo, o primeiro capítulo fala exatamente da liderança. E a primeira coluna fala do seguinte: antes de mudar os outros, precisa mudar você mesmo. Né? E aí também num texto mais leve, né, de uma coluna, que pode atingir um público geral, mesmo quem não conhece Lean. Mas quem conhece Lean também vai ter uma discussão bastante profunda. Quer dizer, por exemplo, nesse caso, que o líder precisa ter uma transformação muito grande no sentido desse pensamento Lean.
né? Ô, Pique, o livro tem esse título bastante provocativo, O Poder do Pensamento Lean, né? Tem um cérebro aqui. Então, explica resumidamente, qual a principal essência do pensamento Lean? Tá. Inclusive, talvez na câmera não dê para ver, atrás do cérebro tem uma figura das pessoas, né? Então, o Lean, antes de mais nada, fala de pessoas, né? Então, que também é um dos capítulos, né? Começa o de liderança, o seguinte é logo sobre pessoas, né? O que o pensamento Lean tem revolucionado a gestão nas empresas é a forma como ele trata a solução de problemas, como o líder interage com as pessoas. Além, claro, de várias ferramentas que o Lean também tem. Então a gente sempre diz que o Lean é sociotécnico. Ele tem ferramentas muito poderosas, muito conhecidas no mundo da produção, por exemplo. Pode ser uma produção fabril, pode ser serviço, pode ser no escritório, né? Que fazem a produção em fluxo contínuo, né? Com gestão visual, com exposição rápida de problemas. Agora, essa parte técnica não funciona se não tiver a parte social, vamos dizer assim, que é exatamente a interação do líder com as pessoas da empresa. Por isso que está aí desenvolvendo solucionadores de problemas, né? Então, o estilo de liderança é completamente diferente no Lean. É um líder que ele é um coach. Ele não é aquele líder que dá a resposta. Ele é o líder que faz as perguntas e faz com que o time dele pense e crie e busque soluções simples, que é também uma coisa muito forte dentro do Lean, eliminando desperdícios, que também é uma marca registrada do Lean, agregando valor para os clientes, que é o grande objetivo do Lean. Então, essa forma de como as pessoas são levadas a resolverem problemas no dia a dia faz toda a diferença. Eu acho interessante falar que o Flávio Pique é um dos fundadores do Lean Institute Brasil, né, Pique? Sem dúvida. Há 28 anos atrás, né, um pouco mais, né, ele que começou de forma pioneira esse instituto aqui no Brasil, junto com o professor Ferro, né, se tornou presidente do instituto. E, além disso, eu sempre ressalto isso porque eu acho importante falar, é professor livre docente, o mais alto nível de docência, né, da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Pique, na sua visão, qual o principal desafio que você vê hoje na gestão das empresas, né? A gente está aqui hoje com dezenas de empresas, milhares de pessoas buscando entender como enfrentar esses desafios. Com o que você viu até agora nas palestras, qual o principal desafio que as empresas brasileiras vão ter daqui para diante? Olha, é um desafio que é permanente, né? E não só no Brasil, a gente tem essa nossa rede de institutos, e temos colegas aqui de vários países, inclusive, né? É exatamente o desafio de mudar esse estilo da gestão. Ainda predomina nas empresas um estilo de gestão muito de comando e controle, né? Então é aquele gestor que acha que ele é que tem que ter a solução para tudo. E não dá espaço para que as pessoas criem, né? A gente fala tanto de inovação, né, hoje em dia, um assunto super importante para todas as empresas, mas se as pessoas não tiverem esse estímulo e não tiverem o desenvolvimento quanto ao método de solução de problemas, e que a inovação é um dos problemas, né, também que a empresa precisa desenvolver. Se a gente não tiver essa mudança no estilo de liderança, a coisa não vai fluir em termos do Lean florescer na empresa e trazer resultados excepcionais que ele traz, né? Então está mais do que comprovado, a gente tem aqui centenas de casos sendo apresentados, né, que o Lean gera um salto de competitividade nas empresas. Não é um ganho marginal de 1%, 2%. Realmente as empresas mudam totalmente o seu patamar de competição ao aplicarem o Lean. E o livro ele é dividido em capítulos, né? Você dividiu essas colunas em capítulos que, de certa forma, trazem um panorama sobre esse pensamento Lean. Isso foi legal. A hora que eu peguei as 169 colunas que tinham sido escritas ao longo dos 7 anos, os assuntos vinham a cada semana, conforme a gente via um assunto mais momentâneo, e foram escritas sem uma lógica embutida. Mas a hora que eu revi essas 169 colunas e selecionei algumas, eu percebi que dava para agrupá-las em torno de alguns capítulos, né? E esses capítulos eu acabei relacionando
com o que a gente chama o LTF, Lean Transformation Framework, né, que é uma proposição feita por John Shook, que é um guru dessa nossa rede de institutos, onde a gente tem 5 pilares, né, e desenhados de uma forma de uma casinha, né? O primeiro é o propósito, onde tem a estratégia, o foco no cliente, né? O outro é os processos, um outro pilar são as pessoas, no meio a gente tem o comportamento da liderança e o sistema de gestão, e na base a gente tem a cultura. Então, a gente tem 9 capítulos relacionados a esses 5 elementos do LTF. Para cada capítulo, a gente tem, então, 5, 6, 7 colunas que estão numa sequência interessante em termos de compreensão, não que seja uma coisa cronológica para a implantação, e ao final de cada capítulo eu coloquei também um infográfico demonstrando isso e escrevi uma introdução com algumas ideias originais, então não tem só as colunas que foram publicadas na época. E cada coluna também tem aquele box que eu já citei. Então, ele busca usar um dos princípios Lean, que é da gestão visual, né? Então, se você folhear o livro, você vai conseguir enxergar essa estrutura fractal, vamos dizer assim, desde o LTF, os capítulos, dentro dos capítulos as colunas, dentro de cada coluna 4 ou 5 aprendizados que podem ser tirados daquela coluna. São 9 capítulos, né, Pique? E eu vou chamar a sua atenção com relação a um capítulo, né, que eu acho um assunto muito interessante, que é transforme a cultura. Quer dizer, o comando e controle é cultural. Sem dúvida. Então, é por isso que é difícil, é porque a cultura é uma coisa difícil de ser quebrada. Né? Esses assuntos todos têm aí cultura, solução de problemas, o papel da liderança, como desenvolver as pessoas. Lógico que eles estão todos relacionados, né? E acabam todos impactando numa mudança cultural, né? Que é a mudança do pensamento Lean, né? Então, está tudo muito conectado. E desde as coisas básicas, né? Então, por exemplo, como que são feitas as melhorias numa empresa? Existe lá um departamento de engenharia ou que analisa processo, ou todo mundo melhora tudo todo dia? Né? Outra referência é o Oscar, né? Quando teve aquele filme Tudo em Todo Lugar. Também teve a coluna teve uma Tudo coluna ao também. mesmo tempo agora. Então, porque a melhoria no conceito Lean é todo mundo melhorando tudo a todo momento, em todo lugar. Né? Então, fiz uma brincadeira com o título do filme. Mas isso é uma mudança cultural brutal. Quer dizer, cada pessoa, por mais simples que seja dentro da organização, ela pode e deve contribuir. O trabalho das pessoas não é só executar uma tarefa que foi designada, é melhorar a forma como aquela tarefa é feita permanentemente. Né? Você acha que o sistema Lean traz uma nova cultura? Sem dúvida. É uma cultura de participação, de questionamento do desperdício, questionamento o que é mais valor para o cliente, o que a gente pode melhorar nos processos. É uma cultura de inconformismo. As pessoas, às vezes, nas empresas têm aquele mas isso sempre foi assim, isso é difícil de mudar. Né? É uma cultura de proatividade. Todo mundo tem o seu papel na melhoria. Perfeito. Então, fica a dica, né? Mais uma vez aqui, o poder do pensamento Lean. Como desenvolver solucionadores de problemas que melhoram processos e superam metas, do Flávio Pique. Pique, obrigado, parabéns pelo livro. Obrigado pela entrevista. Obrigado. E a gente volta daqui a pouco aqui no Lean Summit 2025.